Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de arte. Meu nome é Angélica e hoje nós vamos aprender um pouco sobre patrimônio material de Taubaté. Primeiro, para a gente começar, você sabe o que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens que contam a história de um povo e caracterizam uma cultura. E podemos dividir em dois grandes grupos, que são o patrimônio imaterial e o patrimônio material, que nós vamos ver agora. Patrimônio imaterial está associada diretamente aos hábitos, comportamentos e costumes de um determinado grupo social. Por exemplo, as tradições que são passadas de geração em geração, práticas e comportamentos de um determinado grupo, técnicas e crenças que são peculiares, especiais de cada grupo, não é? Uma coisa interessante sobre o patrimônio imaterial, que a gente tem que considerar e levar muito em conta, é a grande transformação que esse patrimônio ele é submetido ao longo do tempo. Por quê? Os elementos desse patrimônio, eles são recriados coletivamente, E isso faz com que o patrimônio seja muito vulnerável. Então, assim, é muito difícil fazer o registro, a conservação desse tipo de patrimônio, porque ele é passado de geração em geração e ele é um organismo vivo, que a gente diz, Ele vai se transformando ao longo do tempo. E, por esse motivo, muitos programas e projetos vêm sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo com a intenção de levantar e registrar esse tipo de prática, que são muito importantes, que contam a história de um povo e de uma cultura. Agora, nós vamos ver um pouquinho do patrimônio material, que é o quê? São os elementos concretos de uma sociedade. Esses elementos, eles foram sendo criados ao longo do tempo. Portanto, representam a história de determinado povo, tais como edificações, objetos artísticos, objetos do cotidiano. Podemos classificá-los também em dois grandes grupos, Podemos classificar em bens móveis, que são os bens que podem ser transportados e que reúnem acervos e coleções. São as obras de arte, os objetos antigos, os registros, papéis, documentos. Temos também os bens imóveis, que são estruturas fixas, que representam os centros históricos, os sítios arqueológicos, parques, museus e etc. E você? Você sabe quais são os principais bens patrimoniais da nossa cidade, da sua cidade? Já parou para pensar nisso? Vamos ver alguns deles. Aqui eu trouxe para vocês o nosso famoso e maravilhoso Cristo Redentor, que fica lá no Alto de São Pedro. Ele é uma réplica do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado no ano de 1956 e quem produziu essa obra, o escultor, foi Otaviano Papais, que também produziu a escultura lá do Rio de Janeiro. E qual é a história desse monumento? Por iniciativa do professor Teodoro Correia Sintra, que gostava muito de praticar o escoterismo, certo dia eles chegaram ali naquela região, observaram ali o mirante da cidade, que é um ponto privilegiado da cidade, e eles ficaram muito encantados com a vista ali. E eles, então, pensaram em criar um monumento que representasse e homenageasse o escoterismo. Mas ele foi buscar com as pessoas influentes da época, e publicar essa ideia, para concretizar essa ideia. E alguns religiosos da época disseram, não, já que a gente vai criar um monumento, vamos criar um monumento que represente a cidade. Então, vamos fazer uma escultura de São Francisco, que é o padroeiro da cidade, E aí eles foram buscar com os escultores e essa obra sairia muito cara. E eles foram falar com o Otaviano depois, que já era um escultor renomado na época, e ele já tinha o molde do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o que ia fazer baratear muito mais a escultura. Então, eles acabaram aceitando a ideia, porque é a imagem de Cristo Redentor, e eles produziram esse monumento, que ficou, assim, hoje ali tem vista para toda a cidade, É um símbolo muito significativo da nossa cidade. Ele tem 23 metros de altura e um peso estimado de 35 toneladas.
Aqui, claro, não poderia deixar de falar para vocês do Museu Monteiro Lobato, também conhecido como Sítio do Pica-Pau Amarelo ou Chácara do Visconde, não é? Esse museu, que é a casa onde o Monteiro Lobato nasceu e viveu até os 12 anos, esse imóvel, né, pertencia ao avô do Monteiro Lobato, que era o Visconde de Tremembé, que tinha uma região imensa na cidade, uma propriedade imensa, que ao longo do tempo foi sendo vendida, né, e urbanizada. Hoje nós temos o sítio, que é uma construção muito antiga, né, feita com uma técnica chamada taipa de pilão, muito resistente, muito característica das casas das cidades do café, lá do século XIX. E, segundo o Departamento do Meio Ambiente, Turismo e Cultura do Estado de São Paulo, esse museu é o museu mais visitado de todo o interior paulista. Lá, vocês devem conhecer, né? A gente tem ali o museu dentro da casa, tem uma biblioteca, tem um espaço de apresentações teatrais. Ali acontecem oficinas em períodos fora a pandemia, não é? E é um local que guarda muitas memórias da nossa infância, da minha infância e com certeza da sua também. Aqui temos o Santuário de Santa Terezinha, uma igreja de estilo neogótico que foi inspirada numa catedral lá da França. E qual é a história dessa catedral, né? Desse santuário? Né? Ela foi idealizada pelo bispo Dom Epaminondas Nunes, que queria eternizar o devotamento que ele tinha por uma santa francesa, que era a Santa Terezinha de Menino Jesus. E ele idealizou uma capela nesse local. E começou a arrecadar fundos, né, com doações de fiéis. Mas a arrecadação foi tão grande que eles resolveram levantar um santuário ali, né, buscaram o arquiteto para projetar e eles se inspiraram na Catedral de São Pedro, lá na cidade onde nasceu a Santa Terezinha. A inauguração oficial foi em 1929, mas as obras passaram por embelezamentos, né, ao longo do tempo e a torre central foi finalizada em 1950. Aqui eu trouxe para vocês o edifício Félix Guizar, né, também conhecido como Prédio do Relógio ou Prédio da CTI. Tem uma história muito bacana também, que esse prédio foi fundado lá em 1894 por Félix Guizar, que foi um empresário da época. Ele também chegou a ser prefeito da cidade, né? E esse prédio ele foi construído na intenção de funcionar um escritório ali, né, da CTI, que era a Companhia Taubaté Industrial. Na época, funcionava ali na região uma indústria de camisas e meias. E olha que bacana, né? Foi uma das primeiras indústrias a se formarem em todo o Vale do Paraíba e é considerada pioneira em vários aspectos. Chegou a ser uma das maiores indústrias do ramo da tecelagem da América Latina. E o bacana, né, que quando a gente começa a estudar esse tipo de história da nossa cidade, a gente vai descobrindo coisas sobre nós. Por exemplo, eu descobri que os meus avós trabalharam aqui na CTI, né, e eles se conheceram na fábrica, trabalhando na fábrica, se casaram e, quer dizer, faz parte da minha história. Quem sabe não faz parte da sua também, não é? E, como eu disse, o principal objetivo do edifício era ser o escritório dessa companhia, né? E essa companhia funcionou até 1983. E hoje funciona alguns departamentos ali da Prefeitura Municipal, mas é um prédio super antigo, super importante, que tem tanta história para contar para a gente. Trouxe aqui também a Capela de Nossa Senhora do Pilar, que pode passar desapercebido para muitos de vocês, que fica ali no centro da cidade, no meio da movimentação ali do comércio, das ruas, né, dos carros. Essa construção, ela também, assim como a casa do Monteiro Lobato, foi construída em taipa de pilão, que é onde é feita uma estrutura de madeira, né, e um esqueleto de madeira, onde eles vão amassando, comprimindo terra junto com palha, e era essa a maneira de construir na época, né? E é muito resistente. Para vocês terem uma ideia, essa construção é de 1725. Foi restaurada algumas vezes, não é?
E a partir de 1984, ela começou a acolher o acervo de imagens religiosas daqui da nossa cidade e passou a ser conhecido, né, como Museu de Arte Sacra de Taubaté. Então, para você que está sempre passando ali, fica atento. Tem um patrimônio histórico super importante e representativo em toda a parte, né? E essa capela, muito singela e linda, tem muita história para contar. E é claro, gente, nós temos muito, muito, muito mais. Nessa pesquisa eu consegui encontrar muita coisa. Aqui eu trouxe os principais que eu achei assim que vocês poderiam já conhecer, poderiam identificar. Mas nós temos também, aqui na nossa cidade, o Museu de Imagem e do Som, que se chama também conhecido como Mistal. Temos o Museu de Artes Plásticas Anderson Fabiano, o Museu de História Natural de Taubaté. Temos o Museu Mazzaropi, Museu do Transporte e Tecnologia e tantos outros que você pode conhecer, você pode pesquisar e investigar sobre a sua história e a sua vida. Então é isso, gente. Estude, pesquise e conheça os bens patrimoniais da nossa cidade, né? Isso faz parte da nossa história. Por que a gente deve conhecer? Para a gente ser capaz de respeitar, preservar e valorizar a nossa história cultural. E quanto mais a gente conhece, mais a gente admira o papel que a nossa cidade tem em relação ao nosso país, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E o recado, como sempre, é: cuidem-se e fiquem em casa. E até a próxima aula.